crianças, minha turma do terceiro ano, tudo bom? Bom dia! Vamos a mais uma aulinha? Hoje é terça-feira, né? E a nossa aula de hoje de português, tá? Vamos fazer uma leitura de texto. Peguem o livrinho de vocês, de português, corram lá rapidinho, peguem o livro e abram na página 77 do livrinho de vocês. E vamos fazer uma leitura desse texto que está aí. Antes de vocês fazerem uma leitura do texto, vocês observem a imagem que o texto traz. Sempre façam isso, observem com capricho, detalhadamente a imagem para ver o que ela traz, o que a imagem traz, né? Fazer uma leitura primeiro da imagem para depois você ler o texto. Aí você vai poder entender melhor, né, o texto quando você estiver lendo. Então, o texto traz a leitura, o título, A Reunião dos Ratos. Esse é um texto do escritor chamado Esopo, né? A Reunião dos Ratos. Isso é uma fábula. Toda fábula, lembra que a tia explicou isso para vocês. A fábula, ela vem com a moral da história no final. O que é a moral da história? É aquilo que nos ensina. Sempre tem algo para nos ensinar. Então, essa fábula ela vem com a moral da história e também onde as personagens são animais que falam, têm sentimentos, né? Então, vamos ler? Vamos lá. A Reunião dos Ratos. Quando o gato Bigode Branco aparecia, os ratos da mansão não tinham paz. Era um tal de se esconder aqui e acolá e fugir às pressas, que muitos deles nem saíram mais do esconderijo, com medo de topar com o bichano. Então, todos os ratos resolveram fazer uma reunião para estudar o que fazer com o temido gato. Todos os ratos da mansão, que era velha e abandonada, foram convidados para a reunião. No dia combinado, o buraco atrás da lareira ficou lotado. Os ratos discutiam com alvoroço qual seria a melhor solução para o problema. Nenhum deles tinha dúvida de que o melhor seria ver Bigode Branco a muitos quilômetros de distância. Mas, como isso era um sonho impossível, concluíram que a melhor solução seria saber quando ele se aproximava. Colocaremos um guizo bem barulhento no pescoço dele. Quando ele se aproximar, o guizo denunciará e nós teremos tempo suficiente para fugir, sugeriu um dos ratos. Virem a folha, tá, crianças? A ideia foi aprovada no mesmo instante. Todos os ratos presentes vibraram de emoção, menos o rato Casmurro. Do alto de um velho caixote, ele cruzou as patas e perguntou: E quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato? Que pergunta, hein, crianças? Foi um murmúrio geral. Todos os ratos começaram a murmurar. Foi um murmúrio geral. Um dos ratos disse: Eu não. O outro disse: Nem eu. Estou fora. Me esqueçam. Não estou a fim de virar petisco de gato. E foi assim que terminou a reunião dos ratos. Foi que eles resolveram, crianças? Nada, né? Até então. Então, qual é a moral da história? O que foi que essa fábula
quis nos ensinar, quis nos mostrar o quê? Não adianta termos ideias brilhantes se não estivermos dispostos a pô-los em prática. Ou seja, o rato teve uma ideia brilhante de colocar um guiso. Guiso é um negocinho que coloca numa coleira, né? Em um colar, em qualquer outra coisa, amarradinho, que ele faz um barulhinho. Quando balança, né? Quando se movimenta, o guiso faz um barulho. Então, por que o rato teve essa ideia? Que colocando esse guiso que faz barulho no pescoço do gato, quando o gato fosse andando, se movimentando para próximo dos ratos, o guiso ia fazer um barulho, os ratos iam ouvir e dava tempo de fugir, né? Então, essa foi a ideia. É uma ideia brilhante, uma ideia fantástica. Todos os ratos aprovaram. Mas, e agora? Quem vai colocar? Foi o que um rato falou. Um rato perguntou, né? O rato casmurro. Ele perguntou, e quem é que vai colocar esse guiso no gato? Então, todos os ratos começaram a falar ao mesmo tempo, murmurando, e disseram, eu não, nem eu, nem eu, nem eu. Então, eles começaram a sair fora, porque ninguém queria se aproximar do gato para colocar, né, o tal guiso. Então, para que a tal ideia brilhante se não pode executá-la, se não pode fazer, não é isso? Então, nós temos que ter a ideia e praticar, né, e fazer. Então, o estudo do vocabulário, não é isso? No texto, quando nós estávamos lendo o texto, vocês observaram que tem umas palavras em negrito, ou seja, na escrita mais preta do que o normal, como por exemplo, bichano, lareira, alvoroço, guiso, vibraram, murmúrio, afinte, né? Então, o estudo do vocabulário é para que vocês entendam melhor o texto, lendo o que significa cada uma dessas palavras, certo? Por exemplo, a fim de quê? O que significa isso? Com intenção ou com vontade de, né? Com intenção de fazer algo ou com vontade de alguma coisa. Alvoroço, o que significa alvoroço? Agitação, né? Muita agitação, né? Inquietação. E bichano, quem sabe me dizer o que é bichano? Bichano é gato, né? Muita gente chama assim. Em vez de chamar de gatinho, gatinho chama bichano, né? Chamam bichano. Guiso, a tia já até falou um pouco o que significa guiso, né? Que é uma bolinha de metal, uma esfera, né? Que faz um barulho, né? Com as bolinhas de ferro que tem dentro, faz um barulhinho. Lareira, o que é uma lareira? Lareira aqui geralmente na nossa cidade não tem, porque nós moramos numa região que é quente. Então, lareira geralmente é colocada em casas em regiões que faz muito frio, tá? Então, é algo feito com pedra, né? Um local lajeado sobre a parede, alguma coisa assim, que colocam fogo, né? Lembra que tem chaminé? Tem umas casas que tem chaminé, que falam até que Papai Noel entra pela chaminé. Não é isso? Em alguns lugares, só que isso não acontece, né? Mas é só uma encenação, né? Então, a lareira é embaixo, colocado na parede de uma casa, onde tem a chaminé por fora. E ali embaixo, colocar madeira para ter fogo, né? Para aquecer mais o ambiente. Murmúrio. O que é murmúrio? É um ruído confuso e contínuo de muitas vozes simultâneas. Ou seja, várias pessoas falando ao mesmo tempo, tá? E vibraram. O que é vibraram? Sentir ou demonstrar o grande entusiasmo, né? Quando a gente vibra por alguma coisa, né? Então, esse é o estudo do vocabulário.
Esse é o vocabulário. No estudo do vocabulário, vocês vão responder de acordo com o que a gente leu aqui agora. Primeira questão, vocês irão fazer em casa. Amanhã, na aula de amanhã, de quarta-feira, no nosso Zoom, a gente volta com essa mesma atividade para que a gente possa corrigir, tá bom? Então, vocês vão ter aí a página 78 para responder e a página 79, primeira parte, também para responder. Até a quinta questão. Primeira questão do estudo do vocabulário. Complete as frases com as palavras do quadro que possui sentido adequado à frase. Você tem a frase aí na letrinha A. Na noite passada, ouvimos na casa de Dona Olga. Então, o que vocês ouviram na casa da Olga? Alvoroço ou murmúrios? Vocês escrevem. Letra B. Estou ir à festa de Pablo, a fim de, por meio de. Segundo, a partir do significado das palavras, preencha a cruzadinha aí embaixo. Letra A, sentir ou demonstrar grande entusiasmo. Vocês vão escrever. Letra B, esfera de metal que faz barulho quando as bolinhas de ferro colocadas em seu interior são agitadas. Escreve. Letra C, gato doméstico. Escreve. Letra D, agitação, inquietação. Também escreve aí na cruzadinha abaixo. Na página 79, vamos lá? Agora nós vamos fazer da primeira à quinta questão só de acordo com o texto que nós lemos. Qual foi o texto que nós lemos? A reunião dos ratos. Então, qual era o motivo da reunião dos ratos? Marque corretamente. Era o quê? Era um cachorro? Era um gato? Ou era uma barata? Então, o que for, você marque aí. 2. Qual foi a solução encontrada para o problema dos ratos? Que solução eles encontraram? Que solução foi essa? Qual foi a solução encontrada para o problema dos ratos? Escreva. 3. Por que o plano dos ratos não deu certo? Por que será? Escrevam aí. Quarta questão. As fábulas são histórias cujos personagens são animais que agem como seres humanos. Foi isso que a tia falou, não foi isso? Eles agem como seres humanos, eles falam, eles têm sentimentos, né? E que apresenta sempre uma lição de moral. Você acha que a moral dessa história faz sentido? O que vocês acham? Será que faz sentido essa moral da história que a tia leu para vocês aqui, ó? Não adianta termos ideias brilhantes se não estivermos dispostos a pô-las em prática. Então, nós temos que, para solucionar algo, nós temos ideias, não é isso? Ideias fantásticas, brilhantes. Então, temos que pegar esta ideia brilhante e colocar em prática para poder solucionar o problema, para ver se consegue solucionar o problema. Então, na quarta questão, a resposta pessoal. Cada um vai responder a sua. Na quinta questão, por sua vez, também é uma resposta pessoal. Cada um vai responder com as suas palavras. E o que diz a quinta questão? O que é que ela pede? Pede o seguinte: que sugestão você daria aos ratos para solucionar o problema deles? Pensem aí, ó, direitinho e vejam que ideia que você teria para solucionar o problema daqueles ratos, porque eles deram a ideia, mas ninguém quis colocar em prática. E vocês, têm alguma ideia para dar para os ratos que eles possam colocar em prática? Digam aí, escrevam a ideia de vocês, a resposta de vocês. Tá? Pensem direitinho, com capricho, e na próxima aula a tia corrige. Que nós vamos corrigir na aula de amanhã, tá? E na aula de amanhã, quarta-feira, amanhã, nós vamos vamos corrigir na aula do Zoom,
também, tá certo? Então, caprichem aí nas respostas, letras bonitas, tá, crianças? E até amanhã, né, na próxima aula. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.